Boa noite, irmãos. Já estive com vocês hoje de manhã, mas acho que não me apresentei. Meu nome é Carolina. Sou da Colômbia, moro aqui há 12 anos e estou muito bem casado com Rander, também muitíssimo bem casada. Ai de mim, falar o diferente depois dessa introdução. Mas nós estamos muito contentes por estar aqui com vocês, partilhando desses temas que a gente já teve o prazer de estudar e de compartilhar também em outros eventos, junto com Daphne, com a Ruth, em outros lugares. Temos uma dificuldade técnica, nós só temos um microfone, então, por favor, perdoem qualquer interrupções assim, mas a gente vai tentar fazer o melhor possível com a graça de Deus. O título do sermão de hoje, ou da palestra de hoje, chama-se Dois Sistemas de Ensino, ou Dois Sistemas de Educação. E eu não sei vocês, a gente tem visto aqui que a nossa maior dificuldade, talvez, como pais, é sermos reeducados no sistema de educação de Deus, não é verdade? Eu não sei se vocês já perceberam isso, as crianças não têm dificuldade, por exemplo, eu cresci, e Carol também, em cidades urbanas, altamente urbanas. Carol mais do que eu ainda. Carol morou em Bogotá, 9 milhões, quase 10 milhões de habitantes, durante boa parte da vida dela. E de repente ela entende a mensagem de, por exemplo, mudança para o campo, de viver em cidades menores. Para ela é difícil. Agora você acha que a minha criança tem dificuldade de brincar num sítio, de gostar de rio, de flor, de subir em árvore? Nenhuma. Nós temos. De readaptar-nos ou reaprender essa educação divina, né? E o objetivo da palestra de hoje é justamente esse: apresentar o sistema de educação de Deus que precisamos implementar em nossa família para que possamos revelar a verdade acerca do caráter de Deus. A gente entende que algumas crianças podem até fazer um barulhinho ou outro, mas a gente tem dificuldade para entender que alguns adultos também o façam. Então, se os adultos colaborarem, a gente tem um caminho muito bom pela frente. Aprender o sistema de educação de Deus e como implementar esse sistema em nossa família, para que possamos revelar a verdade acerca do seu caráter. Porque mais que palavras, embora a Bíblia seja feita de palavras, esta palavra tem poder. Essa palavra tem a capacidade de sair do livro e se tornar viva na nossa vida. Mas como fazer isso? Como colocar isso na prática? Porque eu acho que esse é o grande desafio. Talvez muitos aqui entendemos o caminho certo, mas como fazer isso em casa? E é difícil mais aún quando a gente vê que todo mundo está na contramão, ou nós, na verdade, estamos na contramão do mundo. E a gente conversando com as famílias, ser pioneiros em nosso lar, em um sistema de educação divino, que é um plano de Deus, não foi uma coisa que pediu a Nádia, nem a Ruth, nem a gente. A gente vem traçando esse caminho por causa desse livro. E esse livro tem feito a diferença na nossa família, ainda faz. Preste atenção. E a nossa proposta desta noite é ver como foi que Deus tentou fazer isso na Bíblia, com o seu povo, como Ele quer fazer com nós, mas como que nós estamos refletindo esses dois sistemas. Porque, infelizmente, ainda na nossa casa, posso dizer, a gente luta em fazer o caminho certo. Foi bom, Carol, mencionar isso. Eu queria mencionar logo de início e já tinha passado batido. Pode parecer, eu sei porque eu já estive aí também ouvindo palestras de família, e pode parecer que, nossa, que famíliazinha perfeita. Eles não erram, dá tudo certo com as crianças dele, olha só. Não é assim. Tem um ditado que diz, né, quer conhecer uma pessoa, coma 1 quilo de sal com ela. Já ouviu esse ditado? Então, se você for comer 1 quilo de sal com a gente, você vai ver que de vez em quando a gente
está cocheando entre dois caminhos, como diz Deus. Mas, ao mesmo tempo que a gente cocheia entre dois caminhos, a gente também sabe se arrepender dos caminhos maus e pedir que Deus nos guie pelo caminho reto, né? Para que nos firme mais no caminho certo. Então, não, nós não somos diferentes de vocês no sentido de não ter dificuldade nenhuma. A luta é brava, é feroz e acontece a cada dia, a cada instante, a cada momento. Então, não olhem para a gente talvez como, tudo com eles não tem problema. Temos dificuldades, temos situações difíceis e ainda estamos lutando para implementar esse sistema de maneira mais contínua, sem percalços. Portanto, a gente vai analisar hoje como que Deus tratou o povo no passado para entender como nós deveremos tratar os nossos filhos, como deve ser nossa família, o trato de Deus conosco hoje. Então vamos abrir nossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 2. E bem rapidinho a gente vai fazer essa introdução aqui. Gênesis, capítulo 2, os versículos 16 e 17. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então o que está acontecendo aqui? Deus criou esse mundo perfeito, os homens obedecendo em completa harmonia com Ele, mas Deus faz uma, e somente uma ressalva. Desta árvore do conhecimento do bem e do mal, não comam. No dia em que dela comeres, morrerão. A gente conhece a história, não precisamos ler tudo. A gente conhece a história, eles caíram, foram enganados, comeram. Eva estava comprando as mentiras que Satanás colocou, que Deus restringe, e Deus não restringe. Deus estava dando tudo e tirou uma coisinha só, né? Que Ele pode dar felicidade, não Deus. E Eva compra que Deus é mentiroso. Que não, vocês não vão morrer. E Eva comprou todas essas ideias erradas. Agora, não foi somente Deus que alertou-os a não comer da árvore e Eva se esqueceu do alerta de Deus. A gente lê no Espírito de Profecia, na verdade, sobre os anjos, a seguinte citação: santos anjos instruíram a Adão e Eva em relação à sua tarefa e também lhes informaram acerca da rebelião e da queda de Satanás. Então, não é somente que Deus havia alertado e Eva, por alguma coisa dessa vida, se esqueceu. Os anjos de Deus avisavam. Já acontece isso na sua casa, de você dizer uma coisa para o seu filho: olha, já falei, Amanda, é para fazer tal coisa. Aí, de repente, mamãe passa pelo corredor: você ouviu o que papai falou? É para fazer tal coisa. Aí, de repente, uma irmã disse: Amanda, papai e mamãe disseram que era para fazer tal coisa. Tipo, 3, 4... Acontece isso na família de vocês? E de repente, não mais que de repente, quando você menos se depara, eu estou citando a Amanda como exemplo. Pode ser Mariazinha, para ela não se sentir que eu estou pegando no pé dela. E de repente, Mariazinha está lá, não fazendo aquilo que papai alertou, que mamãe alertou e que as irmãs haviam comunicado. Acontece isso na família de vocês ou só na minha? Acontece, né? Pois bem, e diante de tantos alertas, e um alerta com uma punição, se você comer, se você desobedecer, tal coisa vai acontecer. E a criança ainda assim desobedece, como é que ficamos nós quando tal cena acontece? Como pode, Mariazinha? Eu avisei, mamãe avisou, sua irmã passou por você e avisou. O pai é justo se aplicar a punição na criança? Diante desse cenário, vamos analisar justiça. O pai é justo? Teria sido Deus justo se, ao entrar naquele jardim do Éden, quando perguntou: o que fizeste, Adão? Acaso comeste do fruto da árvore que eu disse que não era para comer? E aí Adão culpa a Eva: foi a mulher que o Senhor me deu. E a Eva culpa a serpente: foi a serpente que o Senhor me deu. Finalmente estavam culpando a Deus. Teria sido Deus justo se ali mesmo tivesse fulminado Adão e Eva? Estou falando da justiça de Deus. Teria sido Deus justo? Sim. O mais duro a se dizer é sim.
que Deus teria sido justo. Mas havia uma faceta do caráter de Deus que talvez não estava tão clara para o universo inteiro. E nem mesmo para Satanás. Se a gente estuda um pouquinho o espírito de profecia, a gente vai ler lá que Satanás estava com, como a gente diz, com a faca e o queijo na mão agora. Porque ele pensou, se eu conseguir fazer com que a humanidade caia, e se Deus for justo, somente justo, eu vou mostrar para o universo inteiro que ninguém pode guardar a lei de Deus, está vendo? Agora, se Deus for amor, e somente amor, ele vai passar a mãozinha na cabeça de Adão e diz, não tem nada não, você caiu, mas não foi bem assim. Aí, eu também vou pleitear o meu cargo de volta lá no céu. É bem assim que Ellen White retrata a cena. Satanás dizia assim, não tem para onde Deus escapar agora. Ou o universo inteiro fica sabendo que não tem como guardar a lei de Deus, ou Deus vai passar a mãozinha na cabeça de Adão e Eva, e eu também vou querer meu direito de volta no céu. E o interessante é que essa geração, da qual eu também faço parte, de justiça, a geração passa, né? Hoje em dia, para sermos contrário a essa geração, porque a gente não gosta dessa geração somente justiça, e justiça somente, temos um movimento pendular para uma geração que é somente passar a mãozinha na cabeça. Papai falou que não é para mexer no bibelozinho lá da vizinha. Olha, a casa dela é cheia de bibelô, não toque em nada. Aí, já foram todas alertadas. De repente, a gente chega na casa da vizinha e a criança pega, deixou cair, quebrou aquela coisa de cristal, porcelana chinesa, uma coisa terrível que você não vai conseguir encontrar outro para pagar. Aí a mamãe diz, não, mas é uma criança, ou então a tia aparece, ou então a própria vizinha diz, não, mas não vá condenar, não vá culpar, não vá punir, não vá disciplinar, porque ela é uma criança. E aí tem muitas famílias que simplesmente não têm nenhum senso mais de justiça, porque passou para o outro extremo. Vocês conseguem identificar a sociedade de hoje em dia meio nesse lado do pêndulo? E a geração anterior talvez nesse lado que a Carol citou? E a gente tem essa dificuldade em conciliar misericórdia e justiça. Como que Deus faz isso? Será que Deus teve essa dificuldade? Será que Deus agiu assim com seu povo no passado? É o que a gente vai ver. Porque essa geração que somos nós, a humanidade, depois que Adão e Eva caiu, depois que eles pecaram, a Bíblia fala no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 3. Eu convido vocês, se vocês trouxeram as Bíblias, e por favor, se não trouxeram, fica o recado. Precisa trazer. Efésios capítulo 2, versículo 3. Depois que Adão e Eva caíram, a Bíblia diz palavras muito duras acerca da humanidade. Muitas vezes a gente diz assim de uma criança pequena, mas ele é um anjinho, né? Aí outros dizem, é anjinho só quando está dormindo. Mas na verdade, há palavras muito duras acerca da humanidade caída. E olha só o que diz. Entre os quais todos nós também andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos que diz sua Bíblia? Da ira. Filhos da ira. Todos andávamos fazendo as vontades da carne, fazendo o que bem entendesse. Por natureza, éramos filhos da ira. A natureza do homem é filho da ira, é fazer a sua vontade. Não é verdade? Uma criancinha, desde quando nasce, o que é que ela quer fazer? A sua vontade, ora bolas. Se ela quer comer, ela chora, esperneia, quer comer. Se ela quer o brinquedo do irmãozinho que não tem direito, ela quer. Ela chora, ela bate o pé e ela quer. Quer fazer a sua vontade. E o trabalho do pai e da mãe é fazer com que a criança consiga governar a si mesma. É o maior trabalho que o Espírito de Profecia fala do pai e da mãe. A gente vai mencionar isso. O governo de si mesmo. Aí a gente tem uma geração toda desse lado agora que não, desgovernada. Uma geração onde não tem problema. Olha, aconteceu um caso
de um casal pastoral que a gente ainda tem muito apreço por eles. E eles foram o primeiro casal pastoral que nós conhecemos que nos apresentou o espírito de profecia meio que vivido na prática. A gente não tinha isso, não conhecíamos a culinária diferenciada, não conhecíamos um estilo de vestimenta diferenciada, não conhecíamos um estilo de vida diferente. Casal, casado, mas sem filhos. Até que veio o filho. E eu me lembro que ela por telefone ligava para você, né? E dizia, eu não sei o que eu faço, que chora, e o que é que eu faço? Aí um belo dia nós tivemos a oportunidade de visitá-lo. E a criança muito esperneava, e eu via que era justamente esse retrato aqui, entregue à sua vontade. Não havia ninguém que podasse a vontade dela, que ensinasse a controlar a vontade. E num belo momento, uma das minhas crianças, a criança gritava bastante. E uma das minhas crianças no mesmo apartamento começou a imitar, né? E eu disse, você não grita, isso não se faz. Pode controlar o seu desejo de imitar um amiguinho. Aqui comigo não, violão. E aí a mamãe ouviu. E a mamãe disse, Randy, eu não tenho problema. Assim, eu concordo com tudo que diz o Espírito de Profecia, mas com relação a isso de a criança gritar, eu não vejo problema. Aí eu achei aquilo, assim, na hora me veio o filme, eu disse, poxa, eles me ensinaram tudo, assim, muita coisa sobre o Espírito de Profecia, e nesse momento agora, jogaram a toalha, porque a luta é ferrenha? É ferrenha, quem disse que seria fácil? Não é fácil controlar a vontade, fazer com que a criança aprenda a dominar a sua vontade. Mas não podemos jogar a toalha, porque as crianças nascem com vontade. Vai deixar ela andar segundo o desejo da carne? Não é esse o propósito, que ela continue sendo filho da ira. Vamos ver qual é o propósito. Vamos ver como Deus tratou o povo no passado. Paula, pode passar primeiro, por favor, o primeiro slide. Eu vou ler o texto e eu quero saber se vocês me ajudam a identificar de que momento esse texto está falando. Mas por si mesmos, eles eram incapazes de atingir esse ideal. Aquela revelação no Sinai, bom, aí está dizendo, apenas poderia impressioná-los com sua necessidade e incapacidade. Qual é a revelação que foi dada no Sinai? Quem me ajuda? A lei moral de Deus. Vamos acompanhar a linha de raciocínio. Deus tirou um povo do Egito, 400 anos escravo. O escravo está nesse lado do pêndulo, onde faz o que quer, ou está naquele outro que é na base da chinelada? Na base da chinelada. Pois bem, acostumado a obedecer na base da pura justiça, né? De acordo com como eles entendiam a justiça. Aí Deus tira aquele povo do Egito. E ao salvá-lo, porque Deus já o salva, diz assim, agora é assim que eu quero que vocês vivam. Por que Deus fez isso? Para impressioná-los com sua necessidade e incapacidade. Meu Deus do céu, como é que eu vou amar ao próximo? Se eles não estão acostumados a amar ao próximo. Como é que eu vou honrar? Eles não estão acostumados a honrar. Não terás outros deuses diante de mim? Como assim? A gente tem deuses à vontade aqui. Como que essas coisas vão acontecer? A resposta daquele povo diante daquela apresentação do caráter nobre de Deus, divino de Deus, que agora Deus queria que fosse impresso na vida deles, deveria ser o quê? Senhor, é muito difícil para a gente. Nos ajuda. Estão entendendo o que a Ellen White está falando? Como deveria ser a resposta? É isso que o Senhor espera de nós? A gente não tem como fazer isso. Me ajude. Qual será que foi a resposta deles? A gente tem os slides. Vamos lá ver então o seguinte slide. No entanto, como foi que eles responderam? Pode passar. Um clique só. Eu queria que vocês lessem o que está em sublinhado em negrito. Lê, por favor. Então, todo o povo respondeu a uma voz e disse: tudo o que o Senhor tem falado, faremos. Calma aí. Próximo. Veio, pois, Moisés e contou ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. E então o povo respondeu a uma voz e disse:
Todas as palavras que o Senhor tem falado, faremos. Esse é povo muito bom. Povo bom. E o outro aqui, mais um. E tomou o livro da aliança e o leu aos ouvidos do povo, e eles disseram: Tudo que o Senhor tem falado, faremos e obedeceremos. A gente leu no slide anterior que a proposta era que eles entendessem que não tinham condições de fazer. No entanto, a resposta foi: faremos, faremos, faremos e obedeceremos. Por que vocês acham que eles responderam assim? Exatamente. Porque eles estavam não só com medo, mas eles estavam acostumados a: o Senhor falou, a gente obedece. O Senhor, não estou me referindo a Deus, estou me referindo agora aos senhores deles no Egito. Alguém na hierarquia superior falou, eu obedeço, porque ai de mim se não obedecer. E quando Deus fala e aquela coisa, o monte fumega, o troveja, eles disseram: a gente vai fazer, a gente vai fazer, a gente vai fazer e obedecer. Deus queria esse tipo de obediência? Não. Deus queria impressioná-los com a sua necessidade e incapacidade, impotência. Mas ainda assim, eles estavam acostumados a obedecer, nem que fosse por medo. Você se identifica com esse povo? É triste ver como nas nossas famílias, muitas vezes, nós agimos assim com nossos filhos. Eu grito um assalto e ele não. Eu mostro o chinelo e ele come um rato. E como é difícil, eu falo por mim, como é difícil tirar o que nós temos chamado de humanismo do nosso coração. Porque o sistema papal, o sistema da igreja romana foi assim. Eles impunham as coisas. E quem não fizesse, e muitas vezes nós queremos que nossos filhos nos obedeçam. Mas é uma obediência por medo, que no final vai se tornar rebeldia. E por isso tantos casais hoje em dia estão sofrendo com seus jovens fora da igreja. Porque quando eles conseguem dar um passinho fora, esse aqui eu não fico. Eu não quero um Deus assim. Eu não quero seguir um Deus que me tem que dizer o tempo todo, a ponta de grito, o que eu devo fazer. E é interessante, eu estava conversando com os jovens aqui um pouquinho à saída de uma das palestras, falando sobre a França, né? Vocês estavam mencionando. Eu não gosto da França. Por que você não gosta da França? Por causa da Revolução Francesa e tal. Eu disse: olha, tem algo de positivo na Revolução Francesa. Eu disse: o ateísmo, lembra que eu falei? Que o ateísmo surgiu ali. O ateísmo é uma resposta, entre aspas, lógica a um Deus que era pintado de uma forma puramente tirana. Era ou não era? Deus, se você, a igreja de então, pintava um Deus que, se você não andasse na linha, excomungado, ia para o inferno, nada, Deus não estava disposto a te ajudar. Deus estava lá do alto disposto a te castigar. E você tinha que andar na linha. E o ateísmo pensava assim: se é para crer num Deus desse, prefiro não crer em Deus nenhum. Foi para o outro extremo. Em vez de descobrir o verdadeiro caráter de Deus, foi para o movimento pendular, que geralmente é o que acontece. Quando a gente rejeita uma ideia, a gente vai para o outro extremo, a gente não consegue achar o meio termo com tanta facilidade. Pois bem, o que é que Deus faz diante dessa situação? Diante de um povo que diz que vai fazer, que vai obedecer, e esse momento foi onde Moisés falou, onde Deus falou, proclamou os 10 mandamentos. Logo depois desse momento, o que é que acontece? Moisés sobe o monte e recebe as tábuas dos 10 mandamentos. Vocês sabem o que é que está acontecendo lá embaixo do monte, não sabem? O que é que está acontecendo? Um carnaval. Não demorou muito tempo para que isso aqui se comprovasse nulo, falho, sem valor nenhum. Era só da boca para fora.
A gente vai obedecer, a gente vai fazer e obedecer. E bastou Moisés subir, passou 40 dias, já estava uma festa lá embaixo. Deus sabia que eles não conseguiam obedecer por si só. E sabe por que eles não conseguiam obedecer? Porque se você lê em Êxodo 20, não precisa abrir sua Bíblia, você conhece isso. Diz assim, quando termina de dar a lei, diz que eles ficaram com medo e se afastaram e disseram assim, fala-nos tu, Moisés, mas não nos fale Deus, para que não morramos. Queriam, sabe o quê? Sabe qual é o grande problema? Até hoje, na nossa casa. Queriam obediência, não queriam relacionamento. Papai e mamãe quer que os filhos obedeçam? Quer se relacionar com os filhos? Porque relacionamento implica tempo. Implica parar o que eu estou fazendo. A gente quer obediência, mas a gente não quer relacionamento. Era a mesma coisa que o povo queria. Queriam obedecer, mas tinham medo de se relacionar com Deus. Pelo que Deus representava. Deus, diante desse quadro todo, o que é que Ele faz? A gente vai voltar um pouquinho para Gênesis 3:15 e você vai ver. Deus dá a primeira promessa do Evangelho. Que promessa é essa, Carol? E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Essa lhe ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Qual era a promessa que Deus estava dando a Noé? Deus não entrou para dar chinelada, para dizer que agora morre, vocês pecaram. Deus disse, eu vou criar inimizade. Isso quer dizer que na hora que Adão e Eva pecam, eles se tornaram amigos de Satanás. E nós somos mais amigos de Satanás, infelizmente, hoje, que de Deus. Nós temos essa promessa. A promessa de que Ele viria, através de Cristo, nos tornar amigos de Deus, novamente. Essa é a primeira promessa evangélica, é a primeira promessa de graça. Deus diz, eu vou fazer com que vocês se tornem meus amigos. Vocês têm mais afinidade com o que é errado. A criancinha tem mais afinidade a querer, a fazer a sua vontade, e não a fazer a vontade do Pai quando nasce. Mas isso, diz Deus, não vai durar para sempre. Porque eu vou colocar entre você e Satanás inimizade. Olha que promessa maravilhosa. Vocês não vão ser amigos para sempre. Vocês vão ser inimigos. Em outras palavras, voltarão a ser meus amigos. E é isso que a graça faz. O que é graça, hein? Pode falar alto. Podem falar alto. Um dom imerecido. Um dom imerecido é uma das definições. O que mais? Ok. Presente. O que mais? Dar sem pedir. Ok. Vamos ver uma definição que mudou o nosso conceito de graça e tem nos ajudado como pais nessa caminhada de cobrar de Deus. Não porque Ele pede, não provar, de cobrar de Deus essa promessa de inimizade com Satanás. Vamos abrir suas Bíblias em Efésios 3:7. A definição está composta de 2 versinhos, mas vocês vão ver uma definição muito bonita sobre graça. Efésios 3, verso 7. Paulo está falando acerca de Cristo e diz, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a força operante do seu poder. Opa, a graça de Deus é uma força que está em operação, que está ativa. A pergunta é, para que serve esse poder operante de Deus? Vamos para Romanos 1:5, aí pertinho, volte um pouquinho. O mesmo Paulo que falou aos Efésios, fala aos Romanos acerca da graça. Pelo qual, também está falando de Jesus Cristo, por meio de Jesus Cristo, recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome. Então, graça, se a gente unir as duas definições,
é um poder com força operante que vem de Deus para me ajudar a obedecer pela fé. Muita teoria. Vamos botar na prática? Bota na prática de uma pessoa, como eu, por exemplo, que conhecida como pavio curto. Eu aprendi uma gíria esses dias. Eu estava falando sobre essa definição de graça. Disse, não, pavio curto era uma coisa muito antiga. Hoje em dia a gente diz sem filtro. Uma pessoa quando está sem filtro é porque é pavio curto. Vocês conhecem isso aí? Eu nunca tinha ouvido falar. Muito moderno. Muito moderno para mim. Mas, pois bem, uma pessoa pavio curto como eu ainda luto para deixar de ser, como é que funciona a graça de acordo com essa definição? Deus diz lá que pode nos tornar mansos. Diz ou não diz? Jesus fala que a gente pode ser manso como Ele é manso. Eu vejo que eu não sou assim. Que eu explodo muito facilmente, que eu me exalto facilmente. Mas eu acredito, pela fé, que é possível ser manso, como Jesus disse que era possível. Então, se eu acredito pela fé, na próxima vez que eu me deparar com a situação, quando alguém vier com 5 pedras na mão, se eu estou pedindo graça de Deus, em vez de eu soltar 10 pedras contra essa pessoa, Solta 5. não, eu fico caladinho. A pessoa até estranha, né? Ele é esquentado, falei poucas e boas, achei que ele ia se exaltar, e ele ficou calado. A pessoa sai, quem estranha sou eu agora. Meu Deus, o que foi que acabou de acontecer aqui? Porque esse não sou eu. Sabe o que aconteceu? Graça. Um poder com força operante de Deus que nos ajuda a obedecer pela fé. Primeiro você tem que ter a fé de que é possível. E no momento da provação, algo maravilhoso vai acontecer. Graça veio. Acontece muito em casa. E nós estamos sempre acompanhando alguma leitura bíblica. E nós pedimos aquilo que a gente leu. Por exemplo, a gente leu sobre o batismo do Espírito Santo. Então a gente pede para que Deus nos batize, para que a gente possa ter palavras de bondade. A gente sai tudo feliz do culto. 15 minutos depois, estamos na mesa e já acontece o primeiro desastre ecológico aí, dos nossos 6 temperamentos em ação. E acreditem, irmãos, essa graça somente vai fazer efeito na vida de vocês no meio da provação. Ela vem do céu, mas ela não vai cair assim. E pronto. Todo mundo virou santo, todo mundo virou feliz, todo mundo se ama. Porque não funciona assim. Tem um texto muito bonito que eu vou falar um pouco mais sobre ele quando a gente conversar sobre mais. Mas fala que por meio da tribulação é que nós aprendemos o quê? A paciência. E a paciência nos dá experiência. E a experiência nos dá esperança. E é um processo, como Deus disse, toma tempo, não acontece logo, não é de um dia para o outro, mas vai acontecer. Quando vocês olharem para trás, vocês vão ver que muita coisa já ficou, mas que ainda o caminho segue para frente. Vamos fazer mais um slide? Ainda não. Pode voltar um pouquinho. Daqui a pouco a gente vai ler esse. Como é que Deus faz para fazer com que o povo dele volte a ser seu amigo? Porque essa é a grande questão. Deus quer uma obediência não na base da justiça, da chicotada, como eles entendiam. Deus quer uma obediência por amizade. Ele chega até a dizer em João 15,15, né, não vos chamo servos, mas vos chamo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas chamo-vos o quê? Amigos, porque vocês me conhecem. Deus não quer uma obediência com base de senhor e escravo. Não! Deus quer uma obediência com base na amizade. Como que Deus faz isso? Romanos capítulo 8, versículo 15 em diante. Vamos ver. Esse aqui é o centro do nosso estudo. Aqui Paulo vai falar dos 2 sistemas de educação. De forma bem clara. Todos acharam? Romanos 8, 15. Porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estares em temor, mas recebeste o espírito de adoção,
de filhos, por el qual clamamos, Abba, Pai. Até aí. Eu tô louco para sair desse púlpito e chegar bem pertinho de vocês. Porque isso aqui me prende. Gente, isso aqui é muito importante. Eu vou botar o David para trabalhar um pouquinho agora, que ele está muito descansadinho sentado ali. Há 2 espíritos aqui mencionados. Vocês estão acompanhando? Romanos 8,15. E disse, não recebestes outra vez, qual espírito? O espírito de escravidão. Em que momento esse espírito de escravidão reinou? Lá quando eles eram escravos no Egito. Ele disse, não, a sua relação comigo não acontece da mesma relação que você tinha com o faraó e com o pessoal lá da época do Egito, não. Não é espírito de escravidão para você, de novo, viver com medo. Não. O que eu estou falando aqui é bíblico, mas tem que ser prático na sua vida. O nosso relacionamento com os nossos filhos não deve colocar neles espírito de escravidão, de medo. Porque o espírito de escravidão os deixa com medo do papai e da mamãe. E eu sei porque já aconteceu comigo. Eu já coloquei o espírito de escravidão e eu já vi os olhares das crianças com medo. E já deve ter acontecido com vocês. E dá um aperto no coração depois. Mas aí Deus diz assim, ó, não é o de escravidão. Passa para o outro lado e diz assim, mas recebestes o espírito de adoção. E aí ele completa que essa frasezinha é fantástica. Pelo qual clamamos. Abba, Pai. O que quer dizer? Quer dizer paizinho. Um clamor, paizinho. Não era bem isso que Deus queria do seu povo lá em Êxodo 20, quando deu a lei? Que clamassem e dissessem, paizinho, nos ajuda? É exatamente isso. Vem cá, vamos entender. Espírito de escravidão e espírito de adoção. Escravidão a gente já sabe, na base da chicotada. Não fez? Olha lá, punição. Pá, e é só assim que funciona. Mas o que é o espírito de adoção? Vamos imaginar uma criança que é adotada. Está lá no orfanato, não é, geralmente? Não tem pai, não tem mãe. Na maioria das vezes não tem regras, porque o orfanato é um assistente social para 57 crianças, e olha lá, e meio que pode tudo, sobe em sofá, rasga, briga, bate, não toma banho, está sujo, está limpo. Não dá para cuidar de tanta criança. E ela cresce sem noção, sem referência, sem pai e mãe, assim, fazendo a sua vontade, acostumada a fazer com a sua vontade. De repente, um casal sem filhos vai lá, se encarinha pela criança e diz, eu quero adotar fulaninho. E fulaninho tende a ser o mais sapequinha, mas gostou, fazer o quê? Leva fulaninho para casa, depois assina toda a papel. Já quando leva para casa, já tem o nome dela, né? O sobrenome. Vamos supor, Jaime, meu sobrenome. João da Silva, Jaime. Pá. Agora ele é Jaime. Pergunta. Ele é um Jaime? Só no papel. Mas a maneira como ele se comporta. Ele chega em casa e ele começa. Nossa, aqui também tem sofá. Pá, ele está acostumado a subir no sofá, com os pés em cima, sujo de lama. Eu disse, Joãozinho, vem cá. Na casa dos Jaime, não se sobe com os pés no sofá. Ah, mas é aquele lá no orfanato, não tinha problema. Eu sei, ninguém nunca ensinou isso para você. Mas aqui em casa, não se sobe no sofá, tá bom? Tá bom. Vamos supor, Joãozinho subiu no sofá novamente. O pai vai fazer assim, não tem jeito a dar para você não, viu? Eu passei por todo esse perrengue para adotar você, vá-se embora daqui. Volte pro... É assim que vai reagir o pai que adota? O pai que adota sabe da necessidade e impotência ou incapacidade do Joãozinho obedecer. Sabe ou não sabe? Sabe. E quando a gente sabe da necessidade e da impotência dele, e quando Joãozinho sabe da necessidade e impotência dele, melhor dizendo também, Joãozinho vai dizer, papai, então me ajuda. Porque durante 10 anos da minha vida, se Joãozinho tem 10 anos, ninguém me disse que não era para fazer isso. Como é que faz? Aí Joãozinho senta à mesa e vai comer com a mão. Não, Joãozinho, tem uma coisa chamada talheres aqui. Nunca usei isso, papai. Então papai vai dizer, como é que você não... Não, papai vai ensinar. Mas ensinar leva
tempo, requer relacionamento, requer paciência, requer governo de si mesmo que talvez nós não tenhamos, mas esse é o Espírito de Deus, Espírito de adoção. É muito mais rápido conseguir a obediência no espírito de escravidão. Mas é muito mais eficiente a obediência do espírito de adoção. Muito mais eficiente. Deve ter algumas cenas passando pela cabeça da Carol. Assim como a gente começou falando, e vocês ouviram na palestra da Ruth, essa missão resgate começa pelos pais. Quando as pessoas nos perguntam a nossa história, então, ai, você são adventistas há quanto tempo e seus pais? Eu falei, não, meus pais não são adventistas. Eu sou a única adventista de casa. Eu moro longe dos meus pais, em outro país. E nós não éramos assim. Nós vemos de culturas diferentes, de criações diferentes. Religiões diferentes, idiomas diferentes. Eu era católica. E quando eu me deparo com isso da verdade, o que eu posso fazer? Ao Pai, com muito choro, muitas coisas têm acontecido na nossa vida. Mas eu queria mostrar para vocês um slide do que eu falava para vocês no início da palestra sobre o romanismo. Porque isso é uma coisa que a gente tem que tirar de nós. A gente tem que clamar a Deus, porque é um sistema que governa o mundo. Vamos passar o slide. Eu não tenho falado disso. Eu tenho mais medo do que está dentro de mim do que vem de fora. Tenho mais medo do meu próprio coração do que do Papa e todos os seus cardeais. Eu tenho dentro de mim o grande Papa, o ego. E dentro dos nossos relacionamentos, O desejo de impor. nós temos esse desejo de impor a nossa vontade, a nossa regra. E às vezes a gente está falando aqui de famílias, mas acontece muitos casos em que eu quero impor a minha vontade sobre meu marido. Que eu quero impor a minha vontade sobre os meus colegas de trabalho. Ou sobre as pessoas que estão sob meu comando em uma escola. E a gente quer impor. E Jesus não trabalha assim. Ele não trabalha por imposição. Esses são os dois grandes... como é que eu posso dizer? Ela usa uma expressão que agora está me fugindo da mente. Mas são os dois grandes conceitos, não é bem essa palavra, são os dois grandes conceitos que nós temos. A adoração por imposição, o ego que exige imposição, exige adoração, e o conceito de Deus, que é por amor, a obediência por amor. Por imposição ou por amor. O papado tem isso, e todos nós temos dentro de nós o grande Papa, o ego. Todos nós, de alguma maneira ou outra, queremos reinar mediante imposição. E é contra esse ego que a gente tem que lutar. Porque Deus diz assim, considere os outros superiores a vocês mesmos. Isso é bem diferente do ego. Muito diferente. Eu queria analisar com vocês, Paula, passa mais um slide, por favor. Como funciona o ego, o mal? Pode passar, Paulinha. Como opera o mal, como opera o ego? Mais um clique, por favor. Apocalipse 13, não está aparecendo aí, mas é 13. Versículo 12 diz assim, ó, falando das bestas, diz, faz com que a terra e seus habitantes adorem. Pergunto, faz com que, essa expressão, soa escravidão ou soa adoção? Eu vou fazer com que você me obedeça. Escravidão. Próximo, Paulinha. Dizendo aos que habitam sobre a terra que façam. Quando seu pai diz, é bom você fazer. E não é para fazer coisa boa, aqui é para fazer uma imagem. Mais um clique. E que fizesse morrer quantos não adorassem. Não é assim que a gente faz?
Ou pelo menos, às vezes, a gente faz assim. Se você não fizer, olha... E a gente ameaça. E a criança faz. Isso... Quando eu me deparei com esse estudo, eu disse, gente, mas eu sou muito obediência por imposição. Mas isso é uma dura realidade. Vez por outra, a gente cai nessa obediência por imposição. Deus tem outro espírito. E eu não quero falar só do que está errado, eu quero falar do que está certo também. Passa para mim mais um slide, por favor. Olha o Espírito de Deus para a obediência. Eu peguei só uma das cenas de Cristo, dentre tantas. O amor é poder para obedecer. Você conhece essa cena, João capítulo 8. Fala sobre Maria Madalena, aquele julgamento. Dá mais um clique, por favor, Paulinho. O diálogo acontece dizendo, aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Aquela mulher estava sendo condenada e pediram a Jesus que julgasse o caso. E olha como Jesus reage. Ela estava no erro. Sim ou não? Sim. E Jesus disse assim, tá bom, e vocês? Tem alguém sem pecado aqui? Este seja o que atira a primeira pedra com ela. A gente conhece a cena. Foi saindo um de cada vez. E diz que Jesus estava escrevendo, né? O Espírito de Profecia fala que ele estava escrevendo na areia. E que ele escrevia os pecados. E de repente vai saindo um, vai saindo outro, saem todos. Dá mais um clique, por favor, Paulinho. E diz, mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Pergunta, quem poderia cumprir com a frase de Jesus? Quem estivesse em pecado, atire a primeira pedra. Quem? Jesus. Eu não sei se foi isso que se passou pela cabeça de Maria Madalena, mas ela disse. Ela poderia ter pensado, né? E ele? Vai me dar uma pedrada? Porque não foi todo mundo que saiu. Jesus estava lá. E ele era o único sem pecado. Mas a gente sabe a resposta de Cristo. Qual foi? Nem eu, pode clicar, Paulinho. Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. O sentimento de perdão que Maria Madalena recebeu foi tão lindo para ela naquela cena onde ela se viu ali sendo apedrejada, mas não foi. Naquele momento o sentimento de perdão foi tão forte para ela que Maria Madalena partiu dali para uma mudança total de vida. Vai-te e não peques mais. Dentro desse processo em que nós pais entramos para mostrar o Espírito de Deus, que a gente já entende, que não queremos mostrar mais o Espírito de Satanás, ele falou uma coisa muito importante, é a questão do tempo. E eu falo para as mães, antecipando um pouquinho sobre a palestra que eu vou fazer. Deus nos deu, a gente fala, não? 6 sentidos. Já ouviram falar isso? O sexto sentido. Sexto sentido. Só que nós, como mulheres, gostamos de usar os 6 ao mesmo tempo. A gente está vendo, está cortando papel, ele está com o pé fazendo alguma outra coisa. Cozinhando. E ele está pensando naquele projeto que ele está querendo fazer. E adivinha o que acontece? Todo esse meio de caos que a gente quer controlar. A criança faz alguma coisa que a gente não quer. Chega direito. E a gente não tem paciência para corrigir. E acontece, muitas vezes no meu caso, já estou me controlando mais. Tem esse ditado que o peixe morre pela boca. E às vezes fala menos, porque às vezes eu coloco umas disciplinas absurdas. Pronto, vai ficar sem comer 4 dias. Pronto, morreu a criança. E às vezes a consequência não é lógica com a situação. A gente vai falar disso. A gente vai falar um pouquinho disso. Mas, gente, é para mim impaciência, porque ela interrompeu aquilo que eu estava fazendo. Na minha cabeça ia acontecer o dia assim, e ela saiu do meu cronograma. E que é o mais fácil? Eu já logo dar um grito para ela e tirar ela
do meu caminho para continuar com a rotina que eu queria fazer. Tá todo mundo rindo para mim. Você que era só eu. Mães, pais, filhos, nós temos um presente de Deus, que é o tempo. Hada teve uma vez um sonho quando ele estava fazendo tanta coisa que ele ficou doente. Ele estava dando aula na faculdade, ele estava estudando teologia, ele estava fazendo mestrado em Campinas, nós tínhamos a empresa de tradução, tínhamos as gêmeas e vinha a Paula. Era muita coisa, ele ia dormir tarde na madrugada, acordava cedo, enxaqueca direto, estresse total, até que Deus deu um sonho para ele. E Deus falou 4 palavrinhas só. Faça menos, faça melhor. Esse conselho até hoje serve para nós. Faça menos, faça melhor. Às vezes a gente quer fazer um monte de atividades. Para nós, para as crianças, até coisas boas, como a gente fala em casa. São coisas boas, são coisas úteis, que a gente quer dar para os nossos filhos, mas às vezes a gente está perdendo o que é mais importante, que é a formação do caráter deles. Vamos terminar aqui com alguns slides. Vamos ver como é que Deus trabalha com esse sentimento, com esse espírito, melhor dizendo, de adoção. O espírito de amor, que amor é poder para obedecer. Pode passar mais um slide, por favor. Vamos ler algumas citações do Espírito de Profecia. Há maior poder no amor do que jamais se encontrou onde? Ai, 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 ai. E a gente tem uma vontade de censurar, e aí a pessoa obedece. Mas há maior poder no amor do que jamais se encontrou na censura. O amor abrirá caminho por entre barreiras, ao passo que a censura fechará toda a entrada da alma. Você censura, ela obedece, mas ela não se sente mais à vontade para abrir o seu coração para você. Censure a criança 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Ela vai obedecer, mas ela vai reprimir os sentimentos. Ela não vai querer se abrir com papai e mamãe. E vai chegar no momento, vai chegar a fase da adolescência como se conhece por aí. Os adolescentes se rebelaram. Se foi só censurado, se não recebeu amor, é bem provável que ele não vai conseguir abrir a alma com você, vai abrir a alma com outra pessoa. Isso é extremamente perigoso. A primeira pessoa lá fora que encheu o copo do amor dessa criança, ela se entrega para ela. Porque se ela não recebe amor em casa, e amor não é passar a mãozinha na cabeça. A gente vai ver, vamos ter um tema aqui com vocês chamado juízo e disciplina. Então por isso que eu não quero entrar em detalhes agora. Mas a gente vai falar sobre, mas como é que concilia essa balança? A gente vai ter um tema sobre isso. Às vezes ela desenhinho, às vezes ela escolhe. E eu tinha muitas coisas para fazer, para deixar tudo pronto, e aí eu pedi para Amanda. Amanda, faz um favor para mim, lava a louça agora. Aí ela olhou para mim, você sabe que eu não gosto de lavar a louça. Eu falei, tá bom, meu amor, então pode ir lá brincar, eu lavo a louça depois. Ela estava acostumada a mãe dizendo, você lava. Não, você vai lavar a louça, porque a mamãe está fazendo tudo, a roupa. Eu já tentei falar tudo que eu tinha que fazer. Mas no momento assim, eu estava tão zen, acho que eu comi maracujá esse dia. Estava tão tranquila que eu falei, tudo bem, meu amor, vai. Ela saiu da cozinha, assim, eu percebi que ela sentiu algo estranho na mamãe. Eu continuei fazendo as coisas lá, organizando, mas não aconteceu 2 minutos, ela voltou, sem falar nada, começou a lavar a louça. Aí você perguntou, por que você veio lavar a louça? Você disse que não queria? Porque você olhou tão bonito pra mim. Eles veem nosso olhar, nossos gestos. A Suzy, a menorzinha. Às vezes eu estou assim, preocupada, pensando, não estou brava com ela não. Pensar já, fazer isso, aí eu vou trocando ela, dando mais. Mãe fica felindo. É uma palavra que nem como inventou. Felinda. Felinda, mãe. O que é isso, meu amor? Feliz, sorrindo. Eu disse, mas eu não estou brava não. Mas você está assim. Ele me dá minha cara, tá bom, vou ficar feliz. Amor. Amor tem poder. Mais algumas citações já para terminar. Pode passar, Paula, por favor.
Um pouquinho grande essa, mas é o exemplo de Cristo e eu não podia deixar fora. Jesus preparava os discípulos por meio de quê? Contato pessoal, relacionamento e associação. Ensinava-os às vezes sentado entre eles na encosta da montanha, outras às margens do lago, ou caminhando em sua companhia, revelava-lhes os mistérios do reino de Deus. É a natureza que a gente fez hoje. Não pregava, em espanhol está dizendo assim, não sermoneava, não ficava dando sermão. Não, como fazem os homens hoje em dia. Sempre que os corações se achassem abertos para receber a divina mensagem, desdobrava as verdades do caminho da salvação. Mais um, por favor. Continua a citação dizendo: não ordenava a seus discípulos que fizessem. Lembra Apocalipse 13 que a gente leu agora? Dizendo que fizesse. Jesus não ordenava que fizesse isso ou aquilo, mas ele dizia o quê? Segue-me. Vem ver como é que eu faço. Ai, gente, isso é muito diferente do que a gente faz. Essas palavras duras precisam entrar no nosso coração. Aí a gente tem que botar umas situações reais. A mamãe pode dizer assim, aconteceu lá em casa, deixa eu falar exemplos reais na nossa casa. Já não é mais um problema, mas durante um tempo, acordar, as crianças acordarem e fazer a sua cama, arrumar a cama, era um problema. E mamãe sermoneava. Papai às vezes sermoneava também. Vai fazer a cama, vai arrumar a cama, vai arrumar a cama, vai arrumar a cama. Era mais mamãe do que papai, não era verdade? E um belo dia eu disse, Carol, vamos tentar outra estratégia. Eu acho que eu nem tinha lido esse texto ainda. Vamos tentar outra estratégia. Vai lá fazer com ela. Faz uma semana com ela, Carol, de boquinha fechada. Mas ela sabe fazer, é preguiça, não sei o quê. Não tem problema. Eu sei que ela sabe, parece que é preguiça, mas faz. Faz uma semana. Te controla. Uma semana, vai lá. Acabou o problema. Acabou o problema. Todas se levantam, arrumam a cama. E se não está arrumado, mamãe pode dizer, você já arruma a sua cama? Ih, já vou. Mas geralmente não é o que acontece. Acabou o seu problema. Precisou o quê? Mamãe dizer, vamos arrumar a cama hoje? Vamos arrumar a cama hoje? Vamos arrumar a cama. 7 dias. E elas entenderam que tem que arrumar a cama. Mas às vezes a gente ensina rápido, um momento, e a criança passou 5 anos, 6 anos, 7 anos da sua vida não arrumando a cama, e você quer que da noite para o dia, por ter ensinado um dia, ela faça. Às vezes acontece. Ela já compra aquilo. Mas, no geral, não é o que acontece. Eu preciso terminar a citação. Como aconteceu com o Randro. Deixa eu falar mal do nome dela também. Então tá bom. Não, porque nossas mães são muito ordenadas. Isso é verdade. Extremamente ordenadas, mas nós dois éramos uma bagunça total. Por quê? Porque eles falavam, arruma sua cama, vamos nesse quarto, menina. Deixa eu contar essa história. É a minha mãe, é a sua sogra. Tá bom, vou deixar que é a mãe dele, da mãe dele fala aí. Para ela não falar da sogra no vídeo, deixa eu falar da minha mãe. Eu fui criado da seguinte maneira. É minha mãe, eu posso falar. Eu a amo de coração. Mas eu fui criado assim. André, essa gaveta tá uma bagunça. Aí eu estava lá assistindo televisão na sala e vinha para o quarto com o rabinho entre as pernas, né? Já sei, tem que arrumar a gaveta. Quando eu chegava no quarto para arrumar a gaveta, deixa que você não sabe arrumar essas coisas. Alguém se identifica com isso? Né? Tem algumas cabecinhas aí se identificando. Vem cá, em que momento eu ia aprender a arrumar a gaveta, hein? Jamais, em tempo algum. Só quando eu saí de casa para trabalhar, para morar sozinho, de repente eu me dei conta como eu faço bagunça. E não tinha mais ninguém para arrumar, porque eu estava distante de casa. E aí eu tive que aprender aos 20 e tantos anos da vida o que não aprendi numa infância e adolescência. Mais fácil ou mais difícil? Muito mais difícil. Mas não impossível. Não impossível. Mas muito mais difícil. Então, com esse estilo de deixa que eu faço, deixa que eu faço, a gente não está ensinando, não está ajudando.
Alguém leu, é uma crueldade, foram vocês que leram, meninas? Dizendo, alguém leu que está fazendo uma crueldade para a criança. Não corrigir, não orientar. Isso é cruel com o filho, que você faz tudo por ele. E por mim, por mais que minha mãe estava achando que fazia um grandíssimo favor, e eu entendo as intenções do coração dela, foi uma crueldade. Porque eu tive que aprender a fazer isso anos depois. Vamos correr um pouquinho para terminar aqui. Nas jornadas através de campos e cidades, o que é que Jesus fazia? Levava-os consigo. Para que vissem como ele ensinava o povo, vinculava-lhes os interesses a seus próprios e eles se lhe uniam na obra. Tem uma coisa interessante, eu não sei se você está em outra palestra, mas eu me lembrei agora disso. Pais, querem que seus filhos se tornem mais amigos de vocês? Brinquem com eles. Nós vamos brincar muito. Brinquem com eles. Sejam a criança. Sabe, pequenininho você pode fazer cavalinho? Faz cavalinho com eles. E aí Suzy vai ter mais disposição de me obedecer do que se eu somente sermonear. Mais jovenzinhos têm outras brincadeiras. O exemplo de Cristo, e para terminar, de ligar-se aos interesses da humanidade deve ser seguido. Como é que Cristo fazia? Se ligava aos interesses da humanidade. Esse exemplo precisa ser seguido por todos quantos pregam sua palavra e todos quantos receberam o evangelho de sua graça, que é poder para obedecer pela fé. Último slide, se eu não me engano, Paulinha. E Jesus diz assim para a gente: aprendei de quem? De mim. Você já nasce sabendo que é errado. Não continue nesse estilo de escravidão. Você precisa aprender. Deus é quem faz a promessa. Você não tem que fazer promessa. Deus fez a promessa em Gênesis 15 dizendo: porém inimizade entre você e esse estilo aí de obediência. Deus está prometendo. Tem alguma vez na Bíblia que Deus promete e as coisas que Ele fala não se cumprem? Não. Só não vai se cumprir se você não fizer a sua parte na história. Se você não clamar: Abba, Pai, me ajuda, Paizinho, me ajuda. Se você não reconhece a sua necessidade e impotência e não clamar, essa promessa não se cumpre. Do contrário, ela se cumpre, porque a boca do Senhor o disse. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Eu queria convidar aqui que ficassem em pé pais e mães que querem aprender o estilo de adoção, o espírito de adoção como estilo de obediência. E os filhos também. Você quer falar alguma coisa, Natina? Você quer aprender. Então seja a primeira a se levantar. Quantos aqui desejam aprender o estilo de adoção, o estilo de ensino de Deus? Amém. Abrace a sua família. O que nós precisamos, aquilo que nós precisamos, é somente reconhecer que o nosso estilo de ensino está errado. Se a gente reconhece e se a gente clama a Deus, dizendo: é muito lindo, mas eu não consigo sozinho, Ele vai colocar a inimizade entre o estilo de escravidão e o seu estilo de ensino.